Glória a Deus, é um motivo de grande alegria nós estarmos aqui mais uma vez para nós adorarmos o nosso Deus, né? Nós vamos ler, irmãos, João. Irmãos, abre a Bíblia em João. Livro do Evangelho de João, 16, capítulo 16, 33. Mas aqui em João, 16, 33 diz: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Eu falei, Senhor, nós vamos falar no culto da família, e eu queria falar alguma coisa para a família. A Chádia, trouxe uma palavra para a família, o irmão Márcio tem trazido umas palavras maravilhosas para a família. Então nós aprendemos muito sobre a família. Nós sabemos que a família, sem família não tem igreja, sem família não tem nada, né? E o que o Senhor trouxe para me falar sobre essa palavra foi algumas coisas que nós vamos aprender aqui rapidinho, guardar no coração e colocar em prática, amém? Quando Jesus traz essa palavra, Ele está falando para os discípulos, Ele está preparando os discípulos, porque Ele iria embora, Ele iria morrer, Ele iria partir, né? E os discípulos, eles iriam ficar. Então, o que Jesus ele fala aqui? Ele está falando para eles, olha, tem de bom ânimo, tribulações vão vir, dificuldades vão vir, mas vocês, lembre-se de uma coisa, eu também passei por aqui, sofri, quanto Jesus já não tinha passado, né? Aflições ele já conhecia bem. Então ele falou, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, tem de bom ânimo porque eu venci. Então quando ele fala aqui, ele fala uma coisa aqui, irmãos, muito interessante, porque ele também nesse capítulo aqui, ele fala sobre a descida do Espírito Santo. Ele teria que ir para que o Espírito Santo viesse para habitar no nosso coração. Então aqui é muito interessante porque ele fala assim, ele encoraja, né? Nós temos que ser encorajados nesse mundo, não tem como nós não sermos encorajados, porque se nós não sermos encorajados, nós não vencemos, né? Uma pessoa, um lutador, aquele que está lutando, tem que ter aquele para dar coragem. A gente vê muito isso no esporte, né? Eu tenho assistido aqueles esportes, aqueles Jogos Olímpicos, né? De inverno. Então você vê, eu vejo assim a forma de que eu vi um rapaz que ele estava patinando gelo, então ele começou a patinar e de repente ele foi rodar para cima, assim, quando ele caiu, o pé dele entortou e ele foi jogado longe. E ele se machucou, porque ele bateu numas placas que tinha assim, e ele se machucou. Eu falei, coitado, ele não vai voltar. E acabou para ele. Mas ele estava ali gemendo com aquela dor, ele levantou, ele voltou e ele fez. Então todo mundo aplaudiu ele, não talvez por ele ter tido a melhor nota, mas por ele ter caído e voltado e vencido. Então aplaudiu, então encorajou ele, né? Então nós temos que ser, e Jesus ele não estava dando nada mais aqui do que encorajamento. Então ele falou assim, olha, eu vou para o Pai, mas vocês fiquem orando que eu vou enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo estará com vocês, né? Então aqui quando ele falava com os discípulos, ele estava falando que ele enviaria o Espírito Santo, né? Depois que ele morreu e ele subiu, o Espírito Santo veio. Agora para nós hoje, ele continua nos alertando sobre lutas e dificuldades e nos encoraja. E ele fala assim para nós, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês não estão sozinhos, o Espírito Santo já foi enviado, está com vocês para os confortar, ensinar a verdade e os ajudar.
Então o Espírito Santo está aqui conosco, amém? Ele está aqui dentro do nosso coração. Então os discípulos naquele tempo ainda não tinham o Espírito Santo, mas nós hoje temos. Então nós temos, graças a Deus, esse encorajamento. O Espírito Santo está aqui conosco todos os dias. Jesus sabia que conflitos seriam inevitáveis. Não tem como viver nesse mundo sem ter lutas e dificuldades. Todo mundo tem. Presidentes, governadores, os ricos, os pobres, classe social, independente, todos nós temos, né? Só que de uma forma diferente. Mas ninguém está no mundo dentro de uma bolha, né? Isolado, para falar assim, eu não tenho problema. Eu sempre brinco, eu falo, aquele que não tem problema que atire a primeira pedra. Então não existe, né? Todos nós temos. Muitas vezes enfrentamos vários tipos de situações, né? Tem situações delicadas que nós enfrentamos, tem situações desesperadoras, tem hora que a gente fica no desespero, fala, meu Deus, se Deus não entrar agora, né? Tem situações arriscadas, né? Que a gente sabe aí que, penso até assim, em grandes empresários que às vezes tem que fazer alguma coisa e aquela situação é arriscada, né? Então, os empresários cristãos vão orar ao Senhor, Senhor, me dá uma direção, mas o que não tem o Senhor, né, vai enfrentar da forma dele. Temos as situações amedrontadoras, temos medo muitas vezes de agir, de fazer alguma coisa, né? Então, cada situação é uma situação, é uma diferente da outra. Então ninguém que nasce no mundo está livre de conflitos, né? Todos nós temos. Agora uma coisa que o Senhor falou comigo durante essa semana, e mesmo, né, orando e pedindo a direção dele, até para falar com a família, como que nós vamos fazer para nós vencer essas adversidades. Porque a gente fala sobre família, nós ensinamos muito sobre família, e há uma coisa que nós precisamos como eu vou vencer essas adversidades que estão vindo sobre a minha família, sobre a minha vida, sobre cada um de nós. Como que eu faço, né? A Bíblia fala que nós somos soldados de Cristo, nós somos treinados. Soldados, aquele que é alistado, ele é treinado. Um alistamento militar, que quando é convocado, os soldados, o que eles fazem nesse alistamento? Eles se alistam, entram lá, o que vai fazer? Eles vão ser preparados para uma guerra. Então, o que acontece? Dentro dessa guerra, que as pessoas, nessa guerra, o soldado, cada um tem a sua arma, né? Tem o fuzil. Quem é aí moço que entrou aí em guerra sabe como que é, né? No treinamento. Então nós temos que ser treinados para as batalhas, mas nós temos que lutar e vencer, né? Deus, ele não deixou a gente aqui, tipo assim, ó, vocês estão aí, vocês não têm armadura, vocês estão no mundo, vocês que se virem, não. Ele deixou para nós armas, para nós guerrearmos. O que às vezes acontece na família é que o pai da família ou a mãe, ela não sabe muitas vezes lutar. Eles não os problemas vêm de todos os lugares, as dificuldades vêm, mas como que eu vou fazer para lutar? Então nós temos as armas que o Senhor nos deixou, que todo mundo conhece, Efésios 6:13, que fala o quê? Por isso vistam toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. A Bíblia fala que existe um dia mau para cada um de nós. Não só um, muitas vezes vários até, né? Vários dias. Mas tem um que a gente vai estar numa situação que só Deus. Então aqui ele fala que nós temos que vestir. Se nós temos que vestir alguma coisa, é porque nós não estamos vestidos, não é verdade? Por exemplo, você está com a blusa, mas daí eu quero um casaco, o que eu faço? Olha, eu estou passando frio, o que eu faço? Eu vou pegar esse casaco e eu vou me vestir com ele, porque eu estou sentindo frio. Então, quando Deus ele fala para nós que nós temos que vestir,
é porque nós temos que vestir alguma coisa. O que nós vamos vestir? A Bíblia fala em Efésios que nós temos que vestir do capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, escudo da fé, espada do Espírito e calçar os nossos pés com a prontidão do Evangelho. Então, quando nós nos vestimos, nós ficamos o quê? Totalmente armados, estamos preparados para uma batalha, para uma guerra, né? Então eu tenho que pôr um capacete da salvação. Cada arma dessa tem a arma de ataque, né? Vamos atacar a palavra de Deus. Então, e tem aquela uma que vai nos proteger. Então, essas são as armas. Só que o que acontece com famílias cristãs? Muitas vezes se esquecem de vestir dessas armaduras. Então o inimigo ele ataca, mas eu não estou com o capacete, vai atingir minha cabeça. Eu não estou com o escudo da fé, vai atingir o meu coração. Então eu tenho que estar vestida, né? Agora uma coisa que nós temos que aprender, irmãos, é que problemas, inclusive para nossa família, pais de família, nós que somos mães, problemas, eles têm origem. Muitas vezes a gente acha que problema é tudo bagunçado, é um problema só. Não, problemas, eles têm origem. O que nós temos que fazer é detectar esses problemas. Porque senão nós vamos lutar com um tipo de problema que ele está exigindo um tipo de arma e eu estou lutando com uma outra arma. Algum irmão já viu serrar uma madeira, que eu tenho que usar um serrote, usar um martelo? Não tem como. Alguém já viu, por exemplo, eu vou pregar, mas eu vou usar o serrote? Não tem como. Eu preciso daquilo que está preparado. O serrote é para serrar, o martelo eu vou pregar. Então eu tenho que trabalhar com as armas corretas, né? E muitas vezes nós, devido ao problema que vem na nossa vida, nós não entendemos a origem, então nós ficamos lutando com a arma errada. Então nós temos que nos vestir de toda a armadura. Então nós vestidos, agora vamos ver que tipo de problema que é esse que está vindo na minha família, no meu casamento, com os meus filhos. Como que nós vamos discernir o problema? Nós vamos discernir como? Existem 4 formas que nós temos bíblica, que é comprovado aqui. Primeiro, identificar quando é um ataque do inimigo. Identificar quando é uma provação. Identificar quando é uma disciplina. Identificar quando é consequência dos meus atos, ou consequência dos seus atos. Então, peraí, tem vários problemas que está atingindo a minha casa, que está atingindo a minha família. Eu no desespero, porque no desespero eu não consigo agir com prudência, então para mim aquilo eu não sei o que está acontecendo, então eu não sei nem que arma que eu vou pegar para lutar. Então, pera lá, eu vou agora discernir que tipo de problema é esse. Então, peraí, é um ataque do inimigo? É uma provação? É uma disciplina? Ou é uma consequência dos meus atos? Então, eu vou discernir para ver como é que eu vou lutar, tá certo? O que acontece, não só no meio da igreja, mas no meio eu creio que no mundo, é que as pessoas pegam os problemas que está acontecendo com ela, primeiro vai culpar o diabo. A primeira culpa é o diabo. A gente não vê falar que é o diabo. Irmãos, o diabo está, se levantou. O diabo não fica nem sentado, ele vive em pé, porque ou está sentado e fica se levantando, porque o diabo se levantou de uma tal forma contra a minha vida, contra a minha família. Ele entrou nas minhas finanças, ele entrou no meu casamento, ele entrou por toda parte. Então a culpa é do diabo.
Diabo é o grande. O diabo tem hora que ele chega diante de Deus e fala: olha, eles estão me culpando, mas não fui eu. De tanto que a culpa, não é? O diabo tem hora que ele chega diante de Deus e fala: olha, a coisa tá feia pro meu lado, porque o povo só fala que é eu. Então, a culpa é do diabo. Ou tem um outro extremo. Acontecem as adversidades e as lutas, esse Deus, hein? Mas esse Deus, oh Deus, você não tá vendo? A culpa passa a ser de Deus. Então existe, é o diabo, é Deus ou os outros. Olha, eu tô passando isso porque ó, aquele meu amigo, sabe o que ele fez comigo? Fez isso, falou isso. É a culpa dele. Então, a culpa é do diabo, ou é de Deus, ou é de uma outra pessoa. Agora, eu não ainda encontrei, acho que às vezes até eu ainda, Senhor, né? O Senhor, né? A gente não chama para nós a responsabilidade. A coisa mais difícil, isso começou no Éden. Eva foi a cobra. Adão, não, foi a mulher que o Senhor deu. Mas nenhum falou: ô Senhor, a culpa é minha. Fui eu. Eu que errei. Foi eu que agi errado. Então nós temos que aprender uma coisa que a gente tem, que isso ensina muito a gente, é quando a gente puxa a responsabilidade para nós. Olha, eu errei. Eu não era para ter feito isso e eu fiz. Quando você chama a responsabilidade para você e você fala: fui eu, Deus trata com a gente de uma forma soberana, grandiosa. E nós somos trabalhados e a gente sai, minha filha, que olha, Deus deixa a gente bonitinho, porque você sai assim, ó, porque dentro de nós a palavra de Deus fala que nós temos um novo homem. Né? Esse novo homem, ele tem que ser trabalhado. Mas se eu culpo o diabo, eu culpo a Deus ou eu culpo as pessoas, eu vou sair tranquila do problema. Bom, eu sou a boazinha, eu sou ótima, é o meu marido, é o meu filho, é a minha sogra, é o meu sogro. Eu não tenho problema. Então nós precisamos aprender a dizer: Senhor, eu errei. Eu não devia ter gritado com meu marido, eu gritei. Marido, meu esposo, me perdoa, porque realmente eu não fiz o que era certo. Então, quando a gente faz isso, é bem melhor, né? Nós entendermos que nós somos falhos, né? Não há perfeição, nós estamos seguindo o caminho da perfeição. Irmãos, como que você sabe que é o ataque do inimigo que está vindo contra a tua vida e contra a tua família? Como que você faz? Às vezes no meio daquele turbilhão de problema, você fica assim, você fala: da onde que está vindo isso? Irmãos, o ataque do inimigo, olha o que acontece. Vamos guardar essas 4 formas para você, quando vier o problema, você falar: eu sei o que está acontecendo, eu sei da onde que está vindo e eu sei como que eu vou reagir a eles. Né? Primeiro, o ataque do inimigo, ele vem para nos destruir. Quando vem alguma coisa para destruir a tua vida, você fala: esse ataque é do inimigo. Por quê? Porque João 10:10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, tem alguma coisa tirando a tua paz? Tem alguma coisa tirando a sua alegria, sua coragem, tirando o seu sorriso, tirando o seu emprego, o seu casamento? Tem alguém te humilhando? Está passando por prova de humilhação? Está passando por vergonha? Está sendo envergonhado? Ele está querendo, o inimigo, abalar a tua fé, tirar você da sua paz, para que você perca tudo que você tem. Ataques do inimigo, ele vem de uma forma, porque o inimigo, ele não quer te ver centrado na palavra de Deus e nem em Deus. Então você tem que analisar as circunstâncias de como começou o problema e que rumo que ele está tomando. Então você para um pouquinho
no meio das adversidades, está tudo decaindo, você fala, peraí, deixa eu analisar isso aqui. Peraí, como que começou esse problema? Que rumo que ele está tomando? E como que é que começou? Para, analisa e pensa. Vamos orar e vamos buscar em Deus. Olha uma coisa muito interessante que o diabo faz. Se essa situação que você está vivendo está te afastando de Deus, o diabo, quando ele vem, ele quer afastar. Primeira coisa, afastar você de Deus. Segundo, seus desejos carnais estão sendo realizados? Se você tem os seus desejos carnais sendo realizados, ataque do inimigo. Você está desanimando de ler a Bíblia? Ataque do inimigo. Está desanimado com a obra do Senhor? Ataque do inimigo. Deus parece estar longe de você. Você está falando assim, o Senhor me abandonou, Ele não me ama, Ele não gosta de mim. Tudo isso, irmãos, ataque do inimigo. Então guarda aí, ó, na sua mente, no seu coração. Tudo que vem roubar, trazer roubo na tua vida. Quando você está triste, sabe aquela tristeza que começa, você entra numa tristeza tão grande que você chega a entrar quase que numa depressão. Você se sente sozinho, abandonado, chorando, você fala, ninguém mais se lembra de mim, e aquilo começa na tua mente, ataque do inimigo. Porque a palavra de Deus fala que o Senhor não se esquece de nós. A palavra do Senhor fala que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, é mentira do inimigo contra a nossa vida. Então, o ataque do inimigo, irmão, é para nos afastar do Senhor. A Bíblia fala em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, 5, 8 e 9. Os irmãos não precisam ler, porque eu tenho alguns textos que nós vamos ler, então, às vezes demora um pouquinho, eu já vou falar aqui. Ele fala assim, ó, sede sóbrio, alerta e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então a Bíblia fala que existe o inimigo que está ao nosso derredor querendo nos devorar. Então o que fala o texto seguinte? Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade pelo mundo. Então o problema, a adversidade, a dificuldade não é só com você, não é só comigo. Está acontecendo com todos os irmãos no mundo inteiro. E tem irmãos que estão passando por dificuldades maiores que nós, né? Então nós temos que resistir como? Na fé. Qual é a palavra que o inimigo ele usa para poder derrotar a nossa vida e a nossa família a cada minuto? Ele fala assim, a mentira, a Bíblia fala, ele é o pai da mentira. Então ele usa a mentira contra a nossa vida, toda hora, todo momento. Quando você estiver na sua casa, com seu marido, com seus filhos, aonde você estiver, vir aquele pensamento na sua cabeça, não e nunca, esse aí é um dardo do diabo contra a tua vida. O não e nunca para o diabo, você não vai conseguir, você não vai vencer, você não vai atingir algo na sua vida, você não vai conquistar. Esse não e esse nunca é aquela que vem bem na ponta do dardo dele, que vem bem na nossa mente, para deixar nós lá embaixo. Nós não vamos conseguir chegar em lugar nenhum, nós não vamos para lugar nenhum, vocês não vão conseguir. Isso é um dardo do inimigo. E muitas vezes a pessoa, ela não está vestida da armadura de Deus. Então o que acontece? Ela realmente acredita no que o diabo está falando para ela. Ela fala, realmente eu não vou vencer, realmente eu não vou conseguir, realmente a minha família não vai ser abençoada, realmente eu não vou conseguir aquele estudo que eu queria, eu não vou conseguir o trabalho. Por quê? Porque existe uma seta do diabo que foi contra a tua mente. Como você não estava com o capacete da salvação, ela penetrou. Se você está com ele, você vai falar, eu resisto em nome de Jesus, porque eu creio.
nas promessas de Deus para a minha vida. Deus, aleluia. Então, como que nós vamos fazer para nós enfrentar esse problema? Nós vamos reagir a esses ataques de que forma? Confessando a palavra. A gente tem que confessar. Uma coisa que eu tenho aprendido muito, irmãos, eu não sabia, toda a vida crente, que nós temos que, eu aprendi há algum tempo atrás, alguns anos da minha vida, não confessava a palavra. Foi de algum tempo para cá, é confessar a palavra, porque às vezes nós ficamos com ela só no coração e nós não confessamos elas diante de uma circunstância. Então, o que acontece? Segundo Coríntios, no capítulo 4, no versículo 13, fala assim, ó: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isso falei. Nós cremos, também por isso falamos. Então, se nós cremos, nós temos que falar. Porque se você crê, mas você não fala, você não confessa a palavra. Então a Bíblia fala, eu criei, por isso é que eu falo. Por que eu estou aqui em cima falando a palavra de Deus e eu sei que ela está tendo efeito no coração de vocês? Porque eu criei. E eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela tem um alvo. E ela prospera para aquilo a que ela é enviada. Ela prospera. A Bíblia fala que Deus, a palavra dele vai de encontro com a necessidade. É espada cortante na nossa vida. Ela corta dos dois lados. Então nós aprendemos com esse espírito de fé. Deus tem falado muito comigo sobre a fé de ontem para hoje. Ontem eu fui dormir, eram umas 2 e pouco, né? Aquela história da mudança. E quando eu deitei, Deus começou a falar comigo sobre a fé. Então, nós temos que confessar o espírito de fé. A palavra tem que ser confessada não só dentro da igreja, mas fora da igreja. Porque aqui dentro da igreja, quando a gente fala, aí os irmãos falam, amém, glória a Deus, aleluia, é isso mesmo. Mas quando sai ali fora, acabou. Então, vem um ataque, não abre a boca. O diabo manda uma seta, não abre a boca. Não pega e fala, está repreendido em nome de Jesus. Cita versículos da Bíblia, tem promessas. Fala, está lá no banheiro lavando. Senhor, é assim, esse problema está vindo, mas eu creio assim. E pega um versículo bem de acordo com aquele teu problema. Então você vai estar confessando a palavra de Deus, né? A Bíblia também fala em 2 Coríntios 10, 4 e 5, fala assim, ó: pois as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas, derribando raciocínios e toda a pretensão que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Então, quando nós vemos que a arma da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortaleza, que fortalezas é essas? São as fortalezas que o inimigo ele cria, ele vai jogando na nossa cabeça e vai construindo. Então tem uma barreira dentro de nós. E o inimigo criou muitas coisas na nossa cabeça. E que nós não vamos vencer, que nós não vamos conseguir, que nós não vamos. Então quando nós pegamos a palavra e nós confessamos ela, então essas fortalezas começam a cair. Né? Quando eu oro com fé e levo o meu pensamento cativo à obediência do Senhor, não tem como essas barreiras não serem quebradas, né? Mas precisa de ter fé. A fé, ela é algo necessário na minha vida e na sua vida. A fé precisa ser motivada. A fé precisa gerar milagres. A fé precisa ser declarada. A fé em ação beneficia o homem. E a fé é o condutor do cristão. São essas as palavras que o Senhor mandou falar, eram 3 horas da manhã. Então eu estou falando aquilo que Deus mandou falar. Então nós precisamos de ter fé, porque que é que vence o mundo? A Bíblia fala em 1 João 5,4, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, para nós vencer os problemas, as adversidades, os ataques do inimigo, nós temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus.
Hebreus 11:6 fala isso. Então a nossa fé é aquela... O diabo, ele não tem medo dos seus 100 anos de crente, o diabo não tem medo do ser espiritual, o diabo não tem medo dos seus pulos e tá aí glorificando. O diabo, ele tem medo da nossa fé. Ele morre de medo da nossa fé, porque quando eu tenho fé, eu destruo pelo poder do Espírito Santo todo aquilo que ele construiu na minha mente. Quando eu tenho fé, eu venço as circunstâncias, os ataques dele. E quando eu tenho fé, eu agrado a Deus. E quando eu tenho fé, eu venço. Porque a fé é que me faz vencer o mundo. Então, se a minha fé faz vencer o mundo, gente, imagina. Vencer o mundo com a nossa fé. Então, nós somos aquele povo da fé. Aquele povo que caminha, aquele povo que não desiste, aquele povo que tem barreira, ele passa, aquele povo que tem muros, ele ora, o Senhor derruba, aquele povo que corre e luta o bom combate sem medo, porque a fé que agrada ao Senhor é uma fé genuína. É uma fé que vence, é uma fé que dá para nós a vitória. O nosso troféu está lá no céu e nós vamos conquistar quando nós chegarmos lá em glória. Oh Senhor, nós vencemos as tribulações, nós vencemos as lutas, nós vencemos, Senhor, aquelas barreiras, e o Senhor tem para nós uma coroa de glória, porque nós vencemos as adversidades pela fé que o Senhor colocou no nosso coração. Então a fé, irmãos, ela é o condutor do cristão. Por quê? Porque sem fé eu não agrado a Deus. Então, se eu não agrado a Deus porque eu não tenho fé, eu não venço o mundo. Porque não tem como eu vencer o mundo se eu não tenho fé. Então, irmãos, nós temos que ter fé para, quando vir um ataque do inimigo, nós reagirmos com essas armas. Segundo, sempre louvar a Deus, porque o louvor contínuo para nossa alma, é uma glória. Temos que ter. Isaías 61:3 fala dessas vestes de louvor em troca de um espírito angustiado, né? Quando eu sei que é uma provação, falamos do ataque do inimigo e a provação. Como que eu sei quando veio uma provação na minha vida e não veio um ataque do diabo? Ataque do diabo vem para matar, destruir, tirar a paz, tirar tudo. Falamos um pouquinho. E a provação? Como que eu sei que eu estou sendo provado? A provação, irmãos, ela é diferente do ataque do inimigo. Porque a provação é Deus que nos faz passar pela provação para nós sermos aprovados. Então, quando eu passo por uma provação, eu passo por lutas e dificuldades. Mas como que eu sei que é uma provação? A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 2,4: mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar a homens, mas para Deus que prova o nosso coração. Então nós somos provados, não tem jeito. Eu vou ser provada, você vai ser provado, não tem para onde correr. Nós vamos ser provados por Deus. Mas por que eu tenho que ser provado por Deus? Essa prova que Deus dá para mim e para você, ela é diferente, porque atrás das provas e das provações existe um propósito de Deus. É diferente de eu receber um ataque do inimigo, que é para roubar, que é para tirar, que é para me destruir, para roubar minha fé. Então, quando eu sou provada, eu estou passando por um propósito de Deus. Ela é diferente, porque vai ter na minha vida um amadurecimento, vai ter na minha vida uma experiência. Eu vou extrair lições para minha própria vida, ou mesmo testar a nossa fé. Deus faz isso. Então, o provar, a palavra provar no dicionário é fazer conhecer. Então, quando eu sou provada por Deus, o que acontece? Olha a diferença de um ataque do diabo e quando eu sou provada. Quando eu estou sendo provada por Deus, na provação, nós vamos demonstrar quem nós somos.
Deus, ele te prova para você saber quem você é. Porque se você não for provado, você não sabe quem você é. Na provação é que nós demonstramos em quem confiamos. É só na provação. Porque se não tiver provação, você não sabe em quem você confia. Porque você não tem luta, você não está sendo provado. Então Deus está lá no céu, você está achando que é você que está fazendo tudo aqui. Então Deus, ele fala, não, vai passar por um teste. E ele é Deus, ele dá o teste para quem ele quer. Não tem posição, não tem cargo, não tem nada, ele dá para quem ele quer, né? Então, essa aprovação, é na aprovação que se faz conhecer que somos capazes de vencer e de superar. Porque muitas vezes você fala assim, nossa, se eu tiver uma doença dessa, imagina, eu morro. Não, de repente você passa naquela doença, eu passei pelo câncer. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Estou aqui. Então eu fui provada, estou aqui, venci. Né? Então eu posso dar um testemunho de que aquilo trouxe para mim uma experiência. Então eu venci. Então nós vamos vencer. Então nós temos que passar. Tiago, ele fala assim, Tiago 1, 2, 3 e 4, ele fala assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa. Existe aí uma ação completa, não é uma ação descompleta, ela é completa. Então fala, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então, nós queremos ter as coisas, não vai faltar, mas vai ter que passar pela prova. Mas também eu vou sair dela dando glória a Deus. Essa provação ela vai trazer para mim um amadurecimento. Eu vou sair um cristão, mas não bebê, mas eu vou sair um cristão adulto, sabendo que o meu Deus é fiel, independente da prova. Porque ele, independente de onde você está passando e como, ele é Deus para nos dar força para vencer. Abraão foi provado. Sua fé esteve sobre o altar da provação, quando ele ofereceu Isaac. Que teste que foi aquele, irmãos? Levar o próprio filho para ser sacrificado. Então, Jó foi provado. Mas ele saiu da prova falando assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam. Que essa prova venha para mim e para você, para nós conhecermos Deus. Porque muitas vezes nós somos cristãos, estamos dentro da igreja sentados, mas não sabemos quem é Deus, quem é Ele, nós não sabemos nada dele. Mas quando nós somos provados por Ele, nós saímos falando assim, Senhor, olha, antes eu te conhecia porque eu ouvia falar, eu até pegava a Bíblia, olhava aqui, ouvia falar do Senhor, mas depois dessa prova, eu sei quem o Senhor é, eu te conheço, porque o Senhor fez de mim um adorador por excelência agora, né? Então nós saímos, a prova é para isso. Então a prova, irmãos, o sofrimento, que muitas vezes as pessoas acham que é olha o sofrimento que eu estou passando, e ele começa tem a dó, tem até pessoas que ficam com muita dó, nossa, coitadinho dele, mas o sofrimento muitas vezes age como um verdadeiro instrumento da graça de Deus, né? Para reduzir a nada o orgulho do soberbo e a autossuficiência do arrogante. É assim que Deus faz. É esse Deus que nós servimos. Ele não quer saber se é o rei, se é o príncipe, se é o pobre, quem é. Ele prova porque ele sonda os nossos corações. E agora, irmãos, como é que eu sei quando é uma disciplina do Senhor para a minha vida? Porque quando vem problemas na nossa casa, irmãos, nós fazemos uma bagunça, porque é muito problema no mesmo dia, às vezes, ou até no mesmo mês, ou até no mesmo ano. E a briga começa dentro de casa, porque a mulher não entende o marido não entende a mulher, eu brigo com o filho, mas eu não sei da origem desse problema. Então,
Tá aquela bagunça na minha cabeça, por eu não discernir o que está acontecendo. Então a briga continua dentro de casa. Mas se você para fazer uma análise de tudo isso, você vai entender que aquilo que está acontecendo é um ataque de Satanás. Então nós vamos pegar e nós vamos orar junto com a família e vamos resistir, ele vai fugir. Agora, se é uma prova, se eu estou passando por uma prova, meu marido não tem nada com a minha prova, não tem nada a ver com a minha prova. Se ele está passando pela prova dele, problema dele. Agora, se essa prova envolver a família inteira, vamos passar por ela dando glória a Deus. E não brigando, mas em comunhão, em amor, é assim que faz, né? Agora, e a disciplina? Como que faz a disciplina na vida do cristão? Como que faz quando o marido está sendo disciplinado, a esposa ou os filhos? Como que eu vou fazer? Como que é a disciplina de Deus? Ou vocês acham que nós somos filhos que não merecemos disciplina? Eu sou cristão, eu vou na igreja, eu faço o que eu quero. Não, não é assim. Você sabe por que não é assim? Porque Deus é um Deus que cuida de um reino maravilhoso. No reino dele existe uma organização. O desorganizado não vai entrar. De jeito nenhum. Os que não obedecem ele, não vai entrar também. Então, se você quer entrar naquele reino organizado, começa a se organizar aqui na terra. É por isso que você vem à igreja, é por isso que nós servimos a ele, é por isso que nós aprendemos. É por isso que tem os pastores, que tem os mestres, que tem o povo que Deus levantou para dar instrução. A palavra de Deus está aqui. Então, existe um reino lá no céu nos esperando, mas ele começou o dia que eu aceitei Jesus na minha vida. Peraí, Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Então, agora eu faço parte desse reino. A Bíblia fala que eu saí do reino das trevas e fui transportado para o reino do Filho do seu amor. Então agora eu faço parte de um reino. Eu não posso viver mais nesse reino de trevas. O reino de trevas é bagunçado. O reino de trevas, as trevas, onde tem trevas, não tem organização. Então por que nesse reino aqui eu preciso ser disciplinado? Porque eu tenho um pai. Existe um pai aqui comigo agora. Esse pai, ele quer o quê? Esse pai vai me ensinar. Ou vocês, por acaso, educam os filhos dos outros? Eu posso chegar lá e educar o João? Eu posso educar os filhos dos outros? Eu não posso. Quem educa o João é a Chad e o William. Cada um educa o seu filho. Então, Deus é o nosso pai. Então, nós somos educados por ele, disciplinados por ele. Então, ele fala para mim e para você, olha, meu filho, é o seguinte, vai entrar no meu reino? Então, peraí, existe uma disciplina. Você não disciplina o teu filho na tua casa? O menino faz bagunça, você fala, filho, não faça isso, não é assim. Aí você pega na orelha dele e fala, vem aqui, que eu vou te ensinar, meu filho, que você não pega essa bola, bate lá, não pega esse brinquedo, já não é assim. Então Deus, ele faz dessa forma com a gente. Ele disciplina. Então existe a disciplina de Deus para você e para mim. Então muitos de nós estamos em disciplina e correção. Então não faz confusão com os problemas da tua casa, não. Saiba discernir o ataque do diabo, a provação e a disciplina. Porque senão você bate no liquidificador, aquele monte de coisa, você fica sem saber e não sabe enfrentar cada problema na tua casa. Então a disciplina que eu estou passando e que você está passando é o seguinte, a palavra de Deus fala em Gálatas 6:7. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso ceifará. Então, meu filho, você semeou vento, você vai colher tempestade. Não tem jeito. Aí a pessoa fala assim, é o diabo? Não, não é o diabo não, é você mesmo. Então toma para si a responsabilidade e fala, é eu mesmo. Senhor, me disciplina. Então a disciplina, a palavra de Deus, ela vem para quem? Por quê? Por que são disciplinados? A disciplina vem para o infiel, o desobediente, o rebelde, o insubmissão, vida errada, pecado e carnalidade.
vai vir a disciplina, filha. A vara de Deus vai pegar nas suas pernas, querendo ou não. E é bom apanhar, porque o filho que apanha, ele aprende e depois ele fala: ô mãe, que bom que você me bateu, eu aprendi. Olha, se não fosse, o William fala muito em casa: mãe, como você me bateu? Você não podia me ver. Tinha um chinelo lá em casa que era aquele que rodava a escada e alcançava a perna dele em cima, eu não sei como. Ele falava: que chinelo é esse, né? Mas graças a Deus, porque eu creio que um dia, talvez até hoje ele ainda reclama, mas eu creio que um dia na vida dele, ele vai me agradecer. Eu tenho certeza que muitas pessoas que olham para os filhos, eles vão falar o quê? A mãe daquele menino educou ele. Olha, a família do é a mãe, viu, gente? Não é o pai, não, né? Porque só é a mãe. Pode ter certeza que o pai não vai receber esse elogio, não. Pô, mas a mãe dele foi lá e olha, a mãe deve ter. Olha, a mãe desse menino deve ter sido a mãe, porque olha, o menino nota 10, né? Então, essa disciplina de Deus, irmãos, ela não vem assim para nos matar, não. Não fica com medo, não. Ela é boa demais. Sabe por quê? A Bíblia fala assim: por que que eu sou disciplinado? 1 Coríntios 11:32 fala assim: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Primeira coisa que essa disciplina vem para você. Você quer ser condenado com o mundo, meu filho? No final dos tempos? Quer ir para o inferno junto? Não. Então, quando eu recebo essa disciplina de Deus na minha vida, é para que eu não vou ser condenado com o mundo. Então Deus, ele vem, ele pega uma vara, ele vem, dá uma varadinha em nós, assim, nós volta correndo aqui, opa, Senhor, toma aqui de novo. Então, é para isso. A disciplina, ela traz para nós, gente, é bom demais, aquele choro, sabe, aquele choro, ô Senhor, mas poxa vida, é igual filho, quando fala: ai mãe, doeu, passou um pouquinho, já esqueceu. Então a disciplina de Deus, ela é assim. Hebreus 12:6 fala assim: pois o Senhor corrige ao que ama, açoita todo que recebe por filho. Somos disciplinados para sermos participantes da sua santidade. É para isso que nós somos disciplinados. Quer ser participante da santidade de Deus? Deixe ele te disciplinar. A disciplina dele é com amor, não dói. É quando a mãe bate na criança assim, com o chinelo é macio, né? O filho fica todo alegre quando apanha de chinelo. Mas pega a vara, ele já chora porque vem mais forte, né? Então a disciplina de Deus para nós, ela é com amor, ela não vai doer. Então você receba a disciplina. Se você está sendo disciplinado por Deus, é para que ele coloque você para andar de novo no caminho. Porque de repente você deu uma saidinha, uma fugidinha, então ele te coloca ali de novo. E depois o último, para nós terminarmos. Eu falei que era 15 para as 8, mas não vai dar não, 7 e pouco, 6:30 já estamos terminando. Consequência dos meus atos. É outra coisa que as pessoas não gostam de trazer essa responsabilidade. Então, no meio do problema, de todo esse problema que está vindo contra a tua vida, então saiba aí discernir, né? A disciplina, a provação e o ataque do inimigo. O último, consequência dos meus atos. Esse aí, todo mundo vai conviver. Esse aí não tem jeito, né? Talvez você está enfrentando uma luta e uma dificuldade agora, mas por quê? Porque são consequência de coisas que você já fez, de atitudes que você tomou, de coisas que você sabia que era certo, mas você fez errado. Então isso trouxe para você o quê? Trouxe agora uma consequência. Então a consequência, eu não vou falar muito sobre a consequência, porque na Bíblia nós sabemos muito bem que tem alguns servos do Senhor que tiveram os seus atos, né? Tiveram uma consequência dura dos seus atos. Eu vou citar apenas 3 aqui, que foi Sansão. Sansão, Deus levantou ele para ser juiz em Israel, para cuidar do povo, para ensinar para o povo. O povo estava sem juiz.
Então Deus traz Sansão, existia uma promessa, ele foi escolhido do ventre para ser aquilo. E Deus trouxe ele para livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. Isso aí era uma função dele. Mas o que foi? Sansão, ele tinha aquele potencial, né? Ele era conhecido pela demonstração de força que ele tinha, né? E matava não sei quantos, e pegava, e fazia, acontecia. Então ele ficou muito conhecido. Mas Sansão, ele teve falhas como eu tenho falha, como você tem falha. Então o que aconteceu com ele? Ele começou a namorar todas as mulheres que ele via, que eram filisteias. Deus falou assim para ele: meu filho, é para você ser juiz. E ele se encantou com as mulheres. Então ele casa com uma, ele casa com outra, e vai se casando, e as mulheres começou a trazer coisas que não era para ele aceitar. E ele teve uma consequência muito dura, porque os filisteus pegaram ele, né? Nós sabemos que arrancaram os olhos dele. Ele foi feito de palhaço no meio daquele povo, né? E depois disso tudo, ele teve uma consequência de morrer, né? Ele morreu, né? Quando não teve mais jeito lá, quando ele já estava cego. Então ele traz aquela famosa palavra, né? Morra eu com os filisteus. Então teve uma consequência muito dura para a vida dele. Outros que tiveram consequências foi o crente Ananias e Safira. Crentes, né? Eles mentiram para o Espírito Santo. Eles venderam um terreno, era naquela época, para trazer o dinheiro nos pés dos apóstolos, e ele chegou dentro da igreja e mentiu que ele vendeu por um preço e ele tinha vendido por outro. A consequência foi qual? Os dois morreram dentro da igreja, tanto Ananias como Safira. E o conhecido Davi, que todo mundo conhece, né? Davi, todo mundo sabe que era o rei, ele era tudo, o salmista, salmodiava, que maravilha, tem salmos lindos, né? Mas Davi, em um momento da vida dele, ele cometeu um adultério. Então esse adultério trouxe uma consequência muito grande para a vida dele, para o reino dele. Então a consequência, até em 2 Samuel 12:10 fala, né? Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te sejas por mulher. Então aqui a espada entrou dentro da casa dele, veio uma consequência. Então ele conviveu com uma consequência de atos que ele cometeu. Então os atos que nós cometemos, nós temos que prestar muita atenção no que nós fazemos agora, porque os atos eles ficam para sempre. Então, para sempre, Davi teve a casa dele entrou tanta espada, né? Que quantas coisas que aconteceu com a família dele. Então, irmãos, nós vamos aprender daqui para frente a discernir a origem do problema, para podermos reagir a eles com as armas que o Senhor nos deu, né? As armas que nós temos, biblicamente, é a oração, é a fé. Essas armas espirituais de Efésios 6, jejuns e leitura da palavra de Deus. Amém? Amém? E confessar a palavra de Deus todos os momentos na nossa vida. Confessa ela dentro da tua casa, na tua família. Impõe a mão sobre os teus filhos. Se alguém está falando para o seu filho, olha, você vai ser isso, vai ser aquilo, você vai lá e fala, em nome de Jesus, você não vai ser nada disso que falaram. Você vai ser uma bênção, você vai ter uma faculdade, você vai ser inteligente. Confessa a palavra de Deus. Né? Vem uma palavra contra o seu marido, o seu marido, nossa, seu marido é isso, o seu marido é aquilo. Não, mesmo que ele não seja, você fala, não, ele é bênção na mão do Senhor, porque nós confessamos o que nós cremos. Por isso falei. Então eu creio que há bênçãos para cada um de nós aqui. A bênção para a sua vida, a bênção para o seu ministério, a bênção para o seu esposo, a bênção para os seus filhos, a vitória para nós. Amém?